E o Copom, Comitê de Política Monetária, iniciou hoje a primeira reunião sob o comando do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Diante do cenário de dólar em alta e da subida do preço dos alimentos, a diretoria do BC vai decidir em quanto vai elevar a taxa básica de juros. Analistas de mercado acreditam que a Selic deve subir 1 ponto percentual, o que seria de 12,25% para 13,25% ao ano. Para analisar esse cenário econômico, a gente faz conexão com a conselheira do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo e professora da FGV, Carla Beni. Carla, boa tarde para você. É muito bom tê-la aqui com a gente no Conexão Record News. Qual é a sua expectativa, hein? De fato, teremos uma nova alta na taxa de juros? Boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Jonathan, eu acho que essa é a tragédia anunciada, entendeu? Porque na reunião do ano passado, o Banco Central já avisou que ele iria subir 1 ponto percentual nessa primeira reunião e o pior, mais 1 ponto percentual na próxima. Então, essa daí é uma sinalização, é o que eu sempre digo quando a gente conversa aqui no Conexão, que a economia é feita de trajetórias e expectativas. E o Banco Central, ele já fixou, digamos assim, essa expectativa, né? Eu, como sou uma pessoa muito esperançosa, eu ainda guardo uma esperança de que não seja elevada nas duas reuniões 1 ponto percentual, mas a conferir ainda. Pois é, porque seria muito, né, Carla? Geralmente a taxa se eleva de 0,25%, 0,5%, 1 ponto seria um valor alto. Sim, e esse 1 ponto, ele tem um problema enorme, porque 43% de todos os títulos públicos são remunerados na taxa Selic. Então, quando o Banco Central sobe a Selic, ele está fazendo política monetária, mas ele atinge direto o coração da política fiscal, porque são 50 bilhões de reais a mais que o Tesouro vai ter que pagar para todo mundo que tem esse título em carteira. Então, isso já foi em dezembro, você imagina mais 50 bi agora e depois na próxima reunião mais 50. Então, assim, não há esforço fiscal que seja suficiente para poder compensar esse volume. Então, esse é o impacto da política monetária na política fiscal, que é muito pouco dito e muito pouco explicado. Pois é, e outro grande impacto do aumento da taxa de juros é em relação aos financiamentos, né? Se a gente se limitar aqui a falar, por exemplo, do financiamento imobiliário, a taxa de juros deixa o crédito muito mais caro. E hoje nós temos um problema no Brasil que é o seguinte: quem está dentro do Minha Casa Minha Vida ainda se beneficia porque a taxa não sofre tantas alterações por conta da Selic. Agora, quem está na classe média, que realmente precisa desse empréstimo, acaba não conseguindo esse dinheiro porque o dinheiro está mais caro e mais curto nos bancos também. Ou seja, é o público mais prejudicado. Sim, por isso que você observa, Johnny, o aumento da procura, na verdade, a elevação dos aluguéis. Então, quanto mais difícil for para você financiar e comprar um imóvel, mais você acaba pressionando o lado dos aluguéis. Por isso que a gente vê direto nos noticiários que os custos dos aluguéis subiram. E isso também vai impactar em todo o crédito, porque esse daí é, digamos assim, a proposta do Banco Central, fazer uma retração muito grande na economia para conter o processo inflacionário. Só que grande parte desse processo inflacionário que nós tivemos no ano passado, que fechou o IPCA 4,8, está centrado na energia, porque nós tivemos períodos de bandeira vermelha e tudo, e na parte dos alimentos, que normalmente tem uma reação muito pequena em relação à taxa Selic. Então, a gente provoca uma recessão, dificulta a vida das pessoas comprarem parcelado, acaba contraindo a economia e faz uma projeção do quê? De queda do PIB para o final do ano. Então, infelizmente, há um cenário de contração bem complicado, que eu espero que não se realize,
nessas duas próximas reuniões, 1 ponto percentual é muita coisa. Pois é, em economia geralmente tem o lado que ganha e o lado que perde, né? Nesse caso você falou dos aluguéis, quem ganha é quem tem imóvel para alugar, né? Porque aí sabe que, consequentemente, com menos pessoas conseguindo a casa própria, esses imóveis estarão alugados por mais tempo. Agora, Carla, uma das medidas para manter a taxa de juros alta é o quê? É conter o consumo, fazer com que a população, de fato, não seja tão consumista, deixe adie os planos para depois? Esse daí é o objetivo. É que o grande problema é que nós temos várias causas, Johnny, para a inflação. A gente tem inflação de demanda, que é muita gente querendo comprar e você não consegue abastecer, inflação de custos, expectativa, inércia. Então, nós temos causas diferentes da inflação. E a taxa Selic, digamos assim, para ficar mais fácil para entender, ela é um remédio. Esse remédio, ele não tem a mesma eficiência para todas as causas. Então, qual que é a proposta quando o Banco Central sobe a taxa de juros e quando sobe várias vezes e por muito tempo? É exatamente isso, provocar uma contração na economia. E aí que mora o problema, porque agora que a gente tem uma melhora no emprego, na renda, na massa salarial, as pessoas começando a entrar no ciclo econômico, quando você sobe a taxa de juros, esse primeiro grupo que entrou vai ser expurgado, porque é a pequena empresa que não consegue renovar os seus empréstimos, é aquela outra que não consegue colocar dinheiro para reinvestir. Então, tudo isso você vai dando um freio na economia. Por isso que é tão nocivo você usar um remédio independente da causa. Pois é, e a gente vai ter que acompanhar com certeza para ver, né, o que sai dessa primeira reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Carla Beni, muito obrigado por ter você aqui com a gente, foi muito bom. Boa semana, viu? Até a próxima. Obrigada, Johnny. Até a próxima e ótima semana para todos. Muito obrigado.